Saudações, tudo bem? Mas que saudade, hein? Bem, vocês já me conhecem, né? Estamos aqui nesse local em que a natureza impera e o amor de Deus ele se mostra ao ser humano quando ele criou tudo isso aqui para nós. Tudo isso para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Ele criou para você e para mim vivermos uma vida com qualidade. E é nesse local aqui que eu quero te fazer um convite. Vinde as águas. Bem, hoje o nosso assunto aqui é um assunto que foi tabu um certo tempo e ainda é tabu nas igrejas tradicionais. Diversão e lazer. Diversão e lazer. Tá bom? Vamos discorrer desse assunto? Bem, vou usar a mesma Bíblia que vocês conhecem, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E já está marcado o texto aqui, com esta peninha de papagaio, né? Que eu marco. Uso como marca-página. Muito bem. Se vocês não tiverem aí com vocês, no momento, uma Bíblia física, vocês têm o celular. Então depois vocês dão pause no vídeo, depois que assistirem ao vídeo, consultem o texto, leiam e releiam o texto e aprendam não comigo, mas com o Senhor Jesus, tá bom? Com seus santos apóstolos que nos passaram através de ensinamentos que custaram sofrimento deles as virtudes do céu, tá bom? Bem, o texto que a gente vai ler hoje, e eu espero que vocês leiam depois e confiram, se encontra a carta aos Filipenses, tá bom? Na carta aos Filipenses, o capítulo é o 4. Então é Filipenses 4. Nesta Bíblia o título diz Conselhos. Talvez na sua o título seja outro. Muito bem. Eu vou dar um pulo no texto e vou ler o versículo 8, 9 e 10. 3 pequenos versículos. E depois você lê em casa todo o texto e faz uma conferência, uma meditação aí particular sobre este texto, tá bom? Vamos juntos ler então? Muito bem. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e o que aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Até aqui. Então são 3 versículos desta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá bom? Está aqui nessa Bíblia. Eu vou deixar a Bíblia do lado aqui. E nós vamos discorrer desse assunto. Lazer e diversão. A palavra diversão, ela vem de divergir, fazer algo diferente, algo fora da sua naturalidade. E então a palavra diversão, diversificar, elas têm uma mesma origem etimológica, ou seja, a mesma origem na língua portuguesa, porque elas vieram do latim e assim por diante. O latim também teve suas origens lá no grego, no hebraico e todos os outros idiomas que influenciaram o latim, já que o latim era uma língua do Império Romano e o mundo inteiro, o antigo, falou praticamente o latim, pelo menos o mundo que foi romanizado. Esporte e diversão, lazer, tudo se engloba num momento de descontração. E para nós cristãos, durante muitos anos, foi ensinado que a diversão do crente é ir para a igreja, que a diversão do crente é ficar quieto em casa sossegado, que o esporte do crente seja carregar a Bíblia debaixo do braço, limpar a casa
ou construir templos ou casas para os necessitados. Será que é assim? O texto aqui nos diz que tudo aquilo que é decente e agradável, ele pode ser praticado, mas tudo aquilo que é decente e agradável. E muitas vezes, meu amigo, minha amiga, nós nos pegamos repreendendo nossos familiares, amigos e parentes por esportes que praticam jogos educativos ou talvez hobbies, né, como colecionismo de algumas coisas ou práticas, digamos assim, de esportes, no caso de caminhada, ciclismo, montanhismo, esses esportes que nos levam muitas vezes a ter um tempo de você desenvolver uma atividade física e ao mesmo tempo uma atividade mental. Veja que as pessoas que praticam o ciclismo, o montanhismo, a caminhada, a corrida de manhã cedo, enquanto eles estão correndo, no automático estão pensando outra coisa. E você já fez isso? Quantas vezes você de bicicleta, meu amigo, minha amiga, você que anda de bicicleta, andando de bicicleta, distraído, quase foi atropelado por um carro, ou quase atropelou uma senhora, ou mesmo um cachorrinho. Porque naquele momento que você está praticando aquele esporte está saciando a tua carne, o teu corpo, né? O teu bem físico exterior, e o teu interior está meditando em outra coisa, pensando, raciocinando em algo que muitas vezes não está ligado àquele esporte. Correto? Partindo desse princípio, qual o problema tem você fazer uma caminhada, correr, fazer um montanhismo? Hein? Qual o problema? Se você não está poluindo o seu espírito com aquilo. Aquilo vai fazer bem para a tua saúde física. Muitas vezes recomendado por médicos, ou por amigos, ou por algum artigo que você viu numa revista, livro, ou num apanhado científico. Mas pensa comigo, você que está aqui do outro lado desse celular, deste computador, deste televisor ou desse notebook. Quantas vezes você quis praticar tal esporte ou tal prática e você não foi porque tinha medo que os seus irmãos da fé, que a comunidade da qual você participava e dos seus amigos lhe recriminassem? Já pensou você, irmã, com uma calça colada no corpo para evitar suores e mordidas de mosquito, fazendo uma caminhada num local decente, um local bonito, um local seguro? Mas o que te traz a insegurança não é o efeito exterior, como o ladrão, ou como uma cobra, ou como uma abelha para quem tem alergia, ou qualquer fato exterior, mas muitas vezes nosso inimigo é interior. A culpa, porque vai passar o irmão, vai passar a irmã, e eu estou dando mau testemunho por fazer corrida de manhã cedo. Vão dizer que eu estou cultuando o corpo. É claro que o culto do corpo torna-se idolatria. O culto ao corpo. Mas esse é outro assunto. Aquelas pessoas que se apegam à vaidade e ficam muitas e muitas horas nas academias, fazendo aqueles exercícios demasiados e levando o seu corpo ao êxtase, né? E a palavra acho que não é êxtase. Eu acho que na verdade a palavra seria outra palavra, né? Outro termo, né? Estaria extasiando o seu corpo, né? Não seria bem o êxtase. Mas há um cansaço físico, um excesso de massa muscular. Não é o teu caso. Eu sei que muitas vezes você quis praticar um esporte. Seja ele lá no colégio, na escola. Quantos meninos que queriam jogar de futebol, né? Brincar de bola. E tinham vergonha. Porque dizia assim, não, mas eu sou crente, eu não posso brincar de futebol. Eu não posso misturar com esse povo do mundo. Porque o futebol não presta, fala-se palavrão, cultura-se ídolos de jogadores de futebol, escudos de time, cores, camisetas e blá blá blá. E você foi privado de fazer aquilo que você gosta, divertir-se, fazer um entrosamento social com os seus jovens amigos, na sua tenra infância ou na sua tenra idade. E seja também na sua mocidade, quando você quis jogar vôlei, basquete ou recebeu um preconceito da comunidade que você participa. E eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, que também muitas vezes não praticou esses esportes de lazer por causa do medo de dar um mau testemunho e da repreensão.
que em pensamento próximos, pessoas suas, próximas vizinhanças, próximas comunidades e irmandades, lhe fariam mau juízo. Valeu a pena? Hoje, você já não é mais uma criança, você já passou de certa idade. A tua saúde não é 100%, a minha não é. Ninguém tem saúde 100%. Mas você pode perceber que pessoas que levaram uma vida saudável praticando esportes físicos ou mentais têm uma longevidade nesta vida e uma qualidade de vida superior àquelas que tiveram uma vida, vamos dizer assim, monótona, fechado na sua casa, né? Hoje em dia se usam outros termos para esta vida, eles falam sedentarismo. Mas não engloba só isso. Também engloba as festas em que você não foi. Por isso que eu digo em diversão. Colações de grau de faculdade, casamentos daquelas amigos e amigas suas, seus amigos, seus companheiros de escola, que você não foi, porque eram na igreja católica ou eram num espaço onde tinha uma decoração muito parecida com o espiritismo. Os filmes que você não quis ir, que você quis, mas não foi. Você quis, na verdade, mas não foi. Subiu ao teu coração, à tua mente, o desejo de ir na estreia daquele filme. Mas não foi, não, vou dar um mau testemunho. Já pensou se o meu líder religioso ou se a comunidade passa alguém me ver na fila do cinema? Já pensou naquela sociedade dançante lá, onde os casais vão bem trajados, com vestes tradicionais, fazerem aula de dança e assistirem a apresentações folclóricas, e você não foi? E você queria ir, você queria assistir. Até mesmo aqueles ensaios musicais que tinha lá, concertos tradicionais de música erudita, e você também não foi. Ou seja, o show de um cantor, uma cantora, mesmo gospel, né, evangélico ou não, que você não foi. E hoje, depois de tanto tempo, você pensa, valeu a pena não ir? O nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas põe uma coisa na sua cabeça. O Espírito Santo não é um ser carrancudo. Ele é justo, misericordioso, bom, ele tem todos os atributos divinos porque ele é o Deus invisível que atua no presente século. O Deus verdadeiro e único. Através do seu espírito sem corpo, por isso ele é santo, porque ele não tem como ele se corromper. Ele não é carrancudo, ele é justo, ele é firme, ele muitas vezes nos corrige, mas ele não é um espírito carrancudo. Ele não é representado por um açoite que fica dias e noites te açoitando. Ele não é acusador. O Espírito Santo nos compreende e nos enche de sua virtude celestial ao falarmos do Evangelho, das palavras de Deus, dos caminhos que devemos tomar nessa vida, baseados no caminho Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo não está nisso, de te policiar 24 horas. Na verdade, o Senhor vela por tua alma, mas não te policia a certo ponto de você não ir naquela festa de aniversário daquela senhora que você gostava, daquele senhor que você gostava, né? Com muita idade, ou daquela criança que você tanto ama, que você acha bonitinha ali, você gosta dos pais dele, e você não vai, você não foi, quer ir, mas não vai. E aí? Bem, no capítulo 8 do Filipenses, né, da carta de São Paulo aos Filipenses, aí ele diz assim, ó, se tem alguma coisa que é decente, o faça. Decente não é simplesmente você ajudar o próximo. Decente não é simplesmente você pegar o teu último pacote de arroz e levar para aquela pessoa que tem fome. É bonito, é louvável, é caridoso, é amor? É. Mas não é só isso. Se há algo decente que não está ferindo as normas, as leis, dos costumes cristãos que vieram lá do judaísmo e foram modificados ao longo do tempo. Qual é o problema? Que norma está ferindo? Mesmo que naquele local onde você vai
imperasse o pecado e a desobediência, você seria luz. Veja que o Senhor Jesus Cristo comeu com as prostitutas, andou com os bêbados, com os cobradores de impostos, com pessoas de testemunhos muito variados, pessoas de caráter duvidoso, mas ele estava ali. A missão dele era trazer luz para este mundo, aos cegos, aos gentios. E este evangelho hoje nos é pregado dentro de uma caixa de cimento. Muitas vezes queremos dar testemunho e conviver socialmente com os nossos. Nos fechamos a um grupo social, a nossa igreja, a nossa comunidade, ao nosso grupo de WhatsApp. E selecionamos os nossos amigos, a nossa parentela, muitas vezes, por questões ideológicas. Ah, eu vou colocar nesse grupo aqui aquela irmã porque... Não vou colocar aquela irmã porque ela cortou o cabelo. Não vou colocar aquele irmão porque aquele irmão tem um brinco. Não vou colocar aquele irmão ali porque aquele irmão, ele, sei lá, ele escuta música sertaneja. Eu passei na frente da casa dele e estava tocando a música sertaneja. Muitas vezes selecionamos as pessoas com que a gente convive através dos comportamentos e costumes usuais e que a gente muitas vezes dá tanto valor às diversões, aos comportamentos, aos costumes daquela pessoa. E não vemos o que é mais importante, que é o interior daquela pessoa. Firmamos nossos olhos no exterior dela. Não sabemos quais são suas lutas, suas vitórias, sua corrente de pensamento. Julgamos mais do que compreendemos. O texto deixa claro. Se tem coisa que é agradável diante de Deus, faça. Se você tem filhos pequenos ou mais velhos, coloque eles num local aí, num reservado, faça um piquenique. Piquenique, ó, palavra bonita, né? Uma reunião ali, tomar um chá, um refrigerante, um cafezinho, comem uma carne, assam, ali uma carninha, vão pescar. Se o teu grupo de amigos ali são pessoas decentes, honestas, e não vão te perverter para um mau caminho, vai pescar com eles. Quer jogar um joguinho de dama, um xadrez? Jogue com ele, faça aquele esporte, aquele lazer, aquele momento. Converse de Jesus Cristo com ele. Abra um espaço para falar do Evangelho. Seja apta e seja apto a cumprir o ID e não simplesmente o vinde. Muitas vezes nos fechamos num círculo só nosso. E esse círculo, ele vai se apertando e afunilando. E quando vemos, estamos sozinhos. Formamos uma bolha, como se diz aí na atualidade, a qual qualquer um que toca nela parece que a fura. Mas logo nós criamos uma outra, mais resistente, mais colorida. E nos fechamos e reservamos essa bolha. Vale a pena? Não é bom que o homem viva só. O Criador falou isso lá no Gênesis, quando ele fez a criação, por ocasião da criação da mulher. Mas é bom você viver só, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você perdeu tanta coisa, hein? Eu perdi. Amigos meus casaram, tiveram filhos e faleceram. E faleceram até filhos dos meus amigos ao longo do tempo. E eu perdi o convívio com eles. Seja pelo trabalho, seja pela correria do dia a dia, seja pela distância. Mas muitas vezes eu perdi esse contato por causa da minha religiosidade em excesso, que se tornou um fanatismo. Um hiper costumismo. Uma má avaliação dos textos sagrados. E a gente muitas vezes deixa de lado a nossa qualidade de viver em comunhão. O capítulo do Salmo 133 nos diz quão amável, quão agradável é que você viva em comunhão com os irmãos. Alguns textos falam diferente, mas é quão bom para Deus é, que lindo para os olhos do Criador, que você viva em felicidade nessa vida com aquele que te rodeia. Se possível, tenha paz com todos. Mas conviva, ame, às vezes, muitas vezes e por certas vezes. Se utilizamos desses espaços da vida
para falar do Evangelho. Muitas vezes portas se abrem a uma conversa de rua ou uma caminhada. Conheço um menino que fazia parte de uma religião africana e ele conheceu a Jesus Cristo numa partida de futebol, quando uma pessoa jogou futebol com ele. E enquanto os outros falavam palavrão, ele não falava. O que estava evangelizando ele. E ele também não falava palavrões e palavras de baixo calão. Tanto que ao final da partida conversaram ali, por curiosidade, entraram em particulares. E o evangelho foi anunciado a ele. E ele me falou isso há 25 anos atrás. Foi numa partida de futebol que eu encontrei Jesus. O Jesus que eu não via nos crentes na rua de terno e gravata. Pense nisso. Diversão, lazer, esporte, entretenimento, com moderação, ordem e decência. Não há problema nenhum. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Chega ao fim essa nossa conversa por hoje, né? Já está escurecendo. E eu não vou ficar por aqui não, porque o nosso rio pode encher. Paz e graça a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Com muita saúde espiritual. E se Deus assim permitir, nos veremos no próximo vídeo da série Vinde às Águas. Até a próxima.